Olá pessoal, dando seguimento aos nossos casos curtos, quem acompanha aí os casos que tem publicado, falei que a gente ia entrar numa sequência de hipotireoidismo subclínico. Esse na realidade não é nem um subclínico, mas a gente vai ficar numa sequência aí de alguns casos de hipotireoidismo ou subclínico ou situações práticas aí do hipotireoidismo. Esse vai ser um caso de hipotireoidismo pós-cirúrgico para a gente discutir a interferência da cafeína e os horários alternativos para a administração da levotiroxina. Vamos direto ao que interessa. Paciente 34 anos, engenheira, sexo feminino, 64 quilos, peso normal. Ela já veio para mim, encaminhada por um nódulo, né, o histórico cirúrgico. Ela veio encaminhada, na realidade, por conta de um nódulo que já era de autossuspeição no ultrassom. E o PAF, apesar de beta-G3, como o nódulo era muito suspeito, eu indiquei cirurgia mesmo sem teste molecular. E a cirurgia confirmou um carcinoma papilífero clássico. Tá? Ela, por circunstância de trabalho, se mudou do estado, foi para outro estado, e me mandou um dia uma mensagem via WhatsApp, porque ela, no colega que ela procurou no outro estado, no controle do hipotireoidismo, ela ficou ansiosa com o resultado, porque viu que estava muito alterado. Então ela estava em uso de 100 microgramas, que dava em torno de 1,5, tá? E a função tiroidiana que deixou ela assustada foi essa. Ela veio com TSH de 36, um T4 livre de 0,9, com a dose atual de 100, como eu falei, 1,5. E aí, em função disso, eu fiz basicamente 3 perguntas para ela. Né? Tipo, você está usando, né? Você não esquece de tomar um dia ou 2, enfim, usa com regularidade? A primeira pergunta. A segunda, ela falou que não esquece, ela falou que toma. A segunda pergunta, se ela mudou a marca, se ela passou a usar algum genérico, saiu das marcas, né, principais de Synthroid, Utirox e Puran para algum genérico, né, que genérico, especialmente da levotiroxina, a gente sabe que não funciona. Os nossos pacientes no ambulatório, quando vão para o posto de saúde, vem sempre com TSH controlado, de repente vem com TSH mais alto, e a gente fala, até os pacientes já sabem, não, peguei do posto, doutor, eu sei que não deveria trocar pro do posto, que é genérico, até porque o custo é baixo, né? Uma caixa das marcas principais não são caras. Então, mesmo para o doente de baixa renda, ele consegue arcar com esse valor. Então, a segunda pergunta, ela também falou que não, ela não mudou, ela estava usando Synthroid. E a terceira pergunta que eu fiz, eu falei, qual o intervalo que você está dando entre a levotiroxina e o café? Se mudou alguma coisa, entrou algum suplemento, entrou alguma coisa? E o que ela me falou, olha, o que está com problema, que não era por conta dessa mudança de trabalho, ela está mais estressada e estava com menos tempo para sair. Ela faz atividade física e a rotina dela é bem cheia ao longo do dia. E ela falou que o café da manhã dela é só um café preto. E ela tomava a levotiroxina junto com esse café, que era uma coisa que ela não fazia. Ela passou a ingerir com café e saía para o trabalho. Então, ela não esquecia, não mudou a marca, mas passou a ingerir a levotiroxina com o café. Tá? Então, assim, a absorção intestinal, isso não vai ser uma aulinha teórica, mas eu vou falar rapidamente aqui. Né? A maior parte de vocês sabe que a absorção vem no intestino delgado. Tá? Depende, tem participação do pH, por isso que os bloqueadores de bomba podem interferir. Tá? E ela é uma medicação com índice terapêutico estreito. Qualquer alteração, né, a gente está falando de micrograma, né, a gente vê a mudança de 75 para 88, ou vice-versa, 88 para 100, isso interfere efetivamente nos valores normais do doente que está em uso de levotiroxina para um hipotireoidismo. Ainda mais no hipotireoidismo pós-cirúrgico, onde você não tem nada da glândula. Tá? E a importância do jejum, em condições ideais, a absorção em torno aí de 80%, tem trabalho que fala até um pouquinho mais, tá? Então, e normalmente é absorvido nas primeiras horas. A presença de alimento, café, várias outras substâncias podem interferir com essa biodisponibilidade e alterar o perfil farmacocinético, né, e comprometendo efetivamente a dose que a gente está prescrevendo. Eu não botei esse trabalho aqui, mas existe um trabalho não tão antigo do Endocrino Reviews falando só sobre
interferências na absorção. É um trabalho muito interessante, não é o trabalho que eu separei aqui para mostrar para vocês, mas eu botei aqui grande qual é a recomendação da ATA, né? A recomendação da ATA é que a levotiroxina tem que ser tomada em jejum, com separação de pelo menos 30 a 60 minutos antes do café, ou de qualquer alimento, bebida, exceto água, tá? Inclusive leite, tá? Isso aí eu não vou entrar nessa discussão do leite, isso é só senão a gente vai virar uma aulinha só de absorção de levotiroxina. O objetivo aqui não é esse, tá? Mas essa é a recomendação da ATA de pelo menos 30 minutos e a dose 1,6 a 1,8 microgramas por hipotireoidismo primário. Especificamente do café, o trabalho que eu achei mais interessante é esse trabalho da Thyroid, que é um trabalho antigo, que ele usa não só pacientes com hipotireoidismo, mas controle sem doença tiroidiana para avaliar como que a levotiroxina marcada, ele via quanto que demorava a ser absorvido. E o principal aqui desse trabalho, que nos pacientes com hipotireoidismo, a redução da absorção foi em torno de 36% se eles tomassem junto com o café. Foi um trabalho específico para avaliar o uso do café e da cafeína, tá? Então, isso se reduziu em 36% a absorção, redução da biodisponibilidade de levotiroxina, né, se ele for ingerido junto com o café. E, além disso, ele mostrou uma área sob a curva, né, com um atraso significativamente do pico de absorção. Então, não só você reduz a biodisponibilidade, como você atrasa a absorção. Então, mostrando que a cafeína, e no caso o café, que foi o objeto aqui do estudo, interfere significativamente com a absorção da levotiroxina. Então, ela interfere nos mecanismos de transporte intestinal, sequestra a levotiroxina e reduz a absorção, tá? Então, a recomendação é que se separe a levotiroxina da cafeína por pelo menos 1 hora, ou seja, se ele vai ingerir o café preto na manhã antes né, ou seja, ele opta por usar a levotiroxina antes do café da manhã. E nesse café, ele usa o café preto, ele tem que esperar pelo menos 1 hora, tá? Até mais do que 30 minutos, tá? Existem várias recomendações de horários distintos para várias substâncias, tá? Mas aqui do café é 1 hora, tá? Então, provavelmente era isso que estava interferindo, mas vocês podem questionar, pô, mas será que isso aí justifica um TSH de 36? Não sei se isso aí só isso justifica, né? Mas vamos lá. E aí eu trouxe mais 2 trabalhos. Esse é o primeiro trabalho do café, e eu trouxe 2 trabalhos que eu gosto bastante desse trabalho, e eu aplico muito esse trabalho na minha prática clínica. É um trabalho de 2018, né, da Endocrine, que compara, foi um estudo randomizado, crossover multicêntrico, com 84 pacientes, com 8 semanas de duração 8 semanas por cada regime, tá? Então ele comparou o regime A, que é o padrão clássico, 30 minutos antes do café, e o TSH pacientes já previamente controlados, 1,9. Um regime B, que ele inclui o pré-refeição principal, que poderia ser o almoço ou o jantar, quer dizer, era 1 hora, ou seja, um pouquinho mais do que 30 minutos, mas sem ser o café da manhã, podendo ser almoço ou janta. O TSH subiu um pouquinho, mas ainda ficou normal, tá? E o regime C, que era o bedtime, na hora de deitar, pelo menos 2 horas depois do jantar. E o TSH ficou lá, ok. Tá? Então, esse trabalho mostrou que não teve uma diferença estatisticamente significativa entre os 3 regimes, ou seja, você tem possibilidade de usar em outros horários, né? Antes de outras refeições e, eventualmente, no bedtime. Você tem vários outros trabalhos falando sobre isso, com alguns com resultado um pouquinho distinto, mas esse trabalho foi bem conduzido e bem interessante, tá? Então, alternativas aqui, antes de outra refeição, 1 hora, ou na hora de dormir, tá? O segundo trabalho que eu também acho muito interessante, esse trabalho eu uso até mais, e eu vou explicar por quê, que é um trabalho mais antigo de 2009 do Journal, em que ele comparou, fez outro tipo de comparação. Ele comparou o jejum, 1 hora antes do café, ele comparou bedtime, 2 horas depois da janta, e ele comparou um grupo com quem fazia ingestão junto com o café da manhã. Ou seja, e aqui não é cafeína específica, mas ele tomava junto com o café. E aí você vê que o jejum adequado, o TSH lá bonitinho, na hora de deitar foi um pouco alterado, apesar de ter ficado dentro do normal, diferente do outro estudo. Então aumentou aí 1,1 do TSH, mas deu uma significância estatística. E já quando ele ingeria junto com o café, a absorção foi claramente pior. Você teve uma diferença aí em torno de 1,8 do TSH no jejum adequado. Porém, com um desvio de mais ou menos 3,2, ou seja, tinha um paciente aí que chegou a
6 ponto alguma coisa de TSH, saiu de 1 para 6, mas em média subiu em torno de 2,9, subiu 1,87 mais ou menos, né? A média aqui. E aí por que eu gosto desse trabalho? Aqui vai uma outra dica além desse caso, que são aqueles pacientes que a gente tem dificuldade em achar uma dose em que ele, com 88 ele suprime o TSH e com 75 ele fica com o TSH fora do alvo. E vários colegas recomendam esse esquema que eu não gosto, eventualmente eu até faço, mas não gosto, que é em alguns dias usar uma dose e em outros dias usar outra. Eu acho que alguns doentes acabam se confundindo muito. Então, para esses doentes que têm dificuldade de incorporar essa ideia de cada dia uma dose, o que eu faço? Eu escolho a dose que suprime o TSH e peço para ele tomar junto com o café. E sobe mais ou menos isso mesmo. Então, por exemplo, aquele paciente que com 88 ele suprimia e com 75 ele ficava com 5 de TSH, ou seja, ele suprimia e ficava ali 0,1. Quando você bota para tomar ele junto com o café, ele sobe aí mais ou menos 2 de TSH. Ele ia de 0,1 para 2 de alguma coisa, 2,5, que é onde você quer que ele chegue. Então eu uso isso com uma certa frequência. Meus residentes sabem disso, que eu faço isso bastante frequente no ambulatório, ao invés de fazer cada dia uma dose. Então esse aqui vai um outro ensinamento, além da questão desse caso específico que tem interferência com a cafeína, mas a questão de uma outra utilidade para usar junto com a refeição. Tá? Eu gosto bastante desse trabalho. Tá? Um trabalho do Journal de 2009. Então, se a gente analisar o nosso paciente, né, TSH36 com uma dose de 100, está até uma dose razoável. A princípio, uma relação pode não, com certeza, ter interferência com a cafeína, né, administrando junto com o café, mas obviamente que pode ter um pouco da dose que está insuficiente, está em torno de 1,5. A gente tem espaço aí para aumentar, especialmente com carcinoma papilífero numa paciente jovem, tá? Então essa é uma outra questão, a gente pode ter um espaço para aumentar e foi isso que eu fiz. Então o que eu recomendei para ela? Como ela tinha dificuldade desse horário da manhã, eu sugeri ela fazer à noite. Eu falei, faz bedtime, faz na hora de dormir, e 2 horas depois da última refeição, e aumentei para 137. Eu preferi errar a mão um pouquinho se eu suprimir o TSH por conta do CA papilífero, até porque ela é jovem, não tem nenhum fator de risco cardiovascular, e depois se precisasse eu reduzia para 125. Tá? E obviamente monitorizar o TSH e o T4 livre dela. Então eu aumentei a dose, até um pouquinho mais que 2 microgramas, e para checar depois esse TSH. Tá? Então a estratégia nossa que eu escolhi foi a bedtime, baseado lá naquele estudo que a gente aumenta um pouquinho o TSH, mas é uma opção alternativa. A segunda opção seria o jejum matinal, se possível. Ela, pelo que eu conversei com ela, ela tinha dificuldade, acorda bem em cima da hora, eu achei que não ia funcionar, tá? Ou uma outra refeição, como a gente falou naquele primeiro trabalho, né? Do endocrine, você tem as opções de fazer ou antes do almoço ou antes da janta. Então, tem gente que consegue falar, não, antes da janta eu consigo vir do trabalho, consigo dar uma horinha de jejum antes do jantar e ele pode tomar esse horário também, não tem problema nenhum, são outras alternativas, tá? Então, opções viáveis para individualização, como eu falei, bedtime, mínimo 2 horas depois da última refeição, tem essa flexibilidade, elimina o conflito do café. Antes de outras refeições, como mostrei lá o trabalho, o TSH ficou muito próximo. E o pior, obviamente, que é se você tomar junto com café, tá? No caso dela, a cafeína, além de ser junto, eventualmente ter alimento e tal, vinha junto a cafeína, que interferia. Então, nesses casos específicos com hipotireoidismo, não é o ideal. Você tem que desfazer isso aí para ajustar o TSH. Então, quando que a gente deve considerar esses horários alternativos? O paciente tem dificuldade de adesão, tá? Rotinas que não são previsíveis, horários, né, que modificam alguns regimes de plantão, nem independente de ser médico ou não, tá? Ela não é médica. E, obviamente, você tem que monitorizar o clássico, é o jejum, como uma recomendação da ATA, mas essas opções são viáveis e eu tenho muito paciente que se adapta bem a outros horários. Não só, eu acabo preferindo o bedtime, que eu acho que é mais fácil, tá? Para o doente incorporar. Né, quem tem dificuldade da manhã, às vezes à noite a pessoa consegue, eu boto lá perto da minha cama, já passou o horário da janta, isso aí funciona bem, tá? Então essas são as referências, consegui me ater a poucas referências, 3, da Thyroid de 2008, esse que eu falei do Endocrine de 2018 e o do Journal de 2009. E para finalizar, uma perspectiva futurazinha rápida,
é o Tirocint, né, que é a levotiroxina em cápsula de soft gel. Já está absorvido, já está aprovada pelo FDA. Então tem uma proposta de ter uma absorção mais consistente e ter menos variabilidade. Então a ideia é que a absorção é melhor, tem menos variabilidade, se acaba podendo ter mais flexibilidade de horário e tem menos interferências com várias medicações. A gente vai acabar incorporando na medida que a gente tiver ele disponível no Brasil e a gente puder usar, tá? Mas já está disponível, o FDA já aprovou e já está disponível nos Estados Unidos, tá? Então, esse era o casinho de hoje. Obrigado pela atenção. Abraço para vocês.